Minha família tinha um grupo de chat secreto onde me ofendiam, até que minha tia, sem querer, me enviou um áudio me xingando em vez de mandar no grupo. Eu nunca pensei que seria a pessoa que descobre que sua família inteira pensa nela como um caixa eletrônico ambulante. Na verdade, isso não é totalmente preciso. Eu sabia que eles precisavam da minha ajuda. Eu sabia que era eu quem mantinha as coisas funcionando financeiramente. O que eu não sabia era que eles tinham um grupo de chat dedicado a me gerenciar como um recurso a ser extraído. Deixe-me recapitular. Meu nome é Nora, tenho 32 anos de idade. E nos últimos 8 anos venho sustentando meus pais, meu irmão e ocasionalmente minha tia. E não apenas ajudando aqui e ali. Estou falando de suporte financeiro completo. Aluguel, pagamentos do carro, emergências médicas, taxas escolares, tudo. Quando consegui meu primeiro emprego com salário decente aos 24 anos, logo após a pós-graduação, meu pai me chamou para conversar e explicou que a família cuida da família. Minha mãe chorou sobre como eles sacrificaram tudo pela minha educação. Meu irmão, 3 anos mais novo, ainda estava se encontrando. Como eu poderia dizer não? Eu não disse não. Por 8 anos. O vídeo chegou em uma terça-feira à noite. Às 11h47. Eu sei a hora exata porque verifiquei meu telefone obsessivamente pelas próximas 6 horas, alternando entre assistir ao clipe de 43 segundos e encarar meu teto, tentando me convencer de que tinha entendido errado de alguma forma. Minha tia tinha estado em um jantar com meus pais e meu irmão. Aniversário de alguém, eu acho. Eu não fui convidada, o que não era incomum. Eles frequentemente tinham jantares de família sem mim. Eu estava sempre muito ocupada com o trabalho, ou eles não queriam me incomodar. Em retrospecto, eu deveria ter achado isso suspeito, mas eu estava honestamente aliviada por não ter que passar por outra refeição onde todos precisavam de algo de mim. O vídeo foi um acidente. Minha tia deve ter tentado enviar outra coisa para o nosso grupo de chat da família, e pegou o arquivo errado. Mostrava a mesa em algum restaurante que eu não reconheci. Dava para ver as mãos da minha mãe gesticulando, o perfil do meu pai, meu irmão recostado na cadeira com aquele sorrisinho que eu já tinha visto 1000 vezes. O áudio foi o que me matou. Ela realmente acreditou na história do dentista. Meu irmão estava dizendo rindo. Eu disse a ela que precisava de 3.000 para um tratamento dentário de emergência, e ela simplesmente transferiu. Nem pediu um recibo. A voz da minha mãe, calorosa e divertida de um jeito que ela nunca soava comigo ultimamente. Bem, ela sempre foi crédula. Lembra quando ela era pequena e nós a convencemos de que a fada do dente era real até ela ter 10 anos? Isso é diferente, disse minha tia, e eu podia ouvir o vinho em sua voz, aquele tom solto e confortável que as pessoas ficam quando estão entre amigos. Ela não é mais crédula. Ela está apenas desesperada para ser necessária. É meio patético, na verdade. Patético, mas lucrativo, meu pai acrescentou, e todos eles riram. Todos eles. Nosso pequeno caixa eletrônico ambulante. Quanto ela já nos deu só este ano? Eu calculei no mês passado, disse minha tia. Entre todos nós, cerca de 83.000, sem contar o carro. Caramba, meu irmão assobiou. E ela vai continuar dando. Ela tem aquela coisa de culpa, sabe? Culpa católica sem o catolicismo de fato. Qual é a próxima emergência? Minha mãe perguntou. Precisamos espaçá-las melhor. As duas últimas foram muito próximas. O vídeo terminou. 43 segundos. Menos de 1 minuto para demolir 8 anos do que eu pensava ser lealdade familiar. Minha tia apagou a mensagem 7 segundos depois de enviá-la. Eu vi a notificação, mensagem apagada, aparecer. Mas eu já tinha salvado. Automaticamente, sem pensar. Algum instinto de autopreservação que minha mente consciente ainda nem tinha reconhecido. Às 3 da manhã, eu havia superado a negação e entrado em uma espécie de choque clínico. Peguei meu laptop e comecei a puxar extratos bancários. Transferência após transferência. 4.200 para a conta de imposto surpresa do meu pai. 6.000 para os exames médicos de emergência da minha mãe. 2.300 para os livros didáticos do meu irmão, embora eu tenha descoberto depois que ele tinha abandonado aquele semestre. 3.500 para o aumento do aluguel da minha tia quando o contrato dela foi renovado. Os números continuavam subindo. Eu tinha planilhas. Eu sou contadora? Pelo amor de Deus. Eu rastreio tudo. Mas eu nunca tinha realmente somado a coluna da família, porque parecia errado, como se eu estivesse mantendo um placar quando não deveria. Foi o que eles me ensinaram. Família não mantém placar. Mas eles mantinham. Eles absolutamente mantinham. Minha tia tinha calculado 83.000. E isso era só este ano. Comecei a voltar mais. Ano a ano. O total chegou a $318.000 ao longo de 8 anos. $318.000 para pessoas que me chamavam de caixa eletrônico ambulante quando pensavam que eu não podia ouvi-los. Eu não dormi. Quando o sol nasceu, eu ainda estava sentada na minha mesa da cozinha, laptop aberto, extratos bancários espalhados por toda parte. Eu tinha um pagamento de aluguel programado para transferência automática para meus pais em 3 dias. $3.200, como todo mês nos últimos 8 anos. Eu configurei como automático porque meu pai tinha reclamado de ter que pedir todo mês. Disse que isso o fazia sentir como um fardo. Eu queria que ele se sentisse seguro. Eu queria que todos eles se sentissem seguros. Meu dedo pairou sobre o botão de cancelar por provavelmente 20 minutos. Eu continuei pensando na voz da minha mãe. Patético, mas lucrativo. Eu continuei pensando na risada do meu irmão. Eu continuei pensando em 8 anos sendo necessária, sendo essencial, sendo aquela que mantinha tudo unido. Eu cancelei o pagamento. Então digitei uma mensagem para o grupo de chat da família. Simples. Amigável. Até pedindo desculpas, porque aparentemente 8 anos de condicionamento não desaparecem só porque você viu por trás da cortina. Ei, pessoal, tive algumas despesas inesperadas este mês. Vou precisar pular o pagamento do aluguel desta vez. Desculpem pelo aviso de última hora. Enviei às 6h42 da manhã e depois virei meu telefone com a tela para baixo sobre a mesa. Minhas mãos tremiam. Eu me sentia como se tivesse acabado de cometer um crime. A primeira resposta veio às 8h15. Minha mãe. Que despesas? Depois meu pai às 8h37. Nora, nós temos contas. Você não pode simplesmente decidir não pagar. Meu irmão às 9h53. Sério? Você vai nos ferrar assim? Ao meio-dia, eu tinha 47 mensagens.
O pânico era palpável, coordenado de uma forma que teria sido impressionante se não fosse tão perturbador. Minha mãe ligou 6 vezes. Meu pai enviou mensagens cada vez mais agressivas. Minha tia, curiosamente, ficou quieta nas primeiras horas. Às 2 da tarde, meu pai cancelou nosso jantar agendado para aquele fim de semana. Aquele que ele estava me pedindo para ir há semanas, dizendo o quanto minha mãe sentia minha falta. Aparentemente, ela não sentia minha falta o suficiente para lidar comigo quando eu não estava pagando. Às 4h30, minha mãe ligou de novo. Eu atendi desta vez, e ela estava chorando. Soluçando mesmo. Do tipo que eu só tinha ouvido em funerais. Ela tinha uma consulta amanhã, ela disse. Urgente. O médico tinha encontrado algo. Ela precisava que eu entendesse o quão sério isso era. Ela não podia lidar com o estresse agora. Ela não podia lidar com a preocupação do aluguel em cima de tudo. Que tipo de consulta? Eu perguntei. Minha voz surpreendentemente firme. Um especialista. Ela disse vagamente. Para aquela coisa que eu te falei. Ela não tinha me falado sobre nenhuma coisa. Mas esse era o padrão, não era? Emergências que nunca eram totalmente explicadas. Problemas que exigiam dinheiro imediato, mas nunca acompanhamento. Eu tinha parado de pedir detalhes anos atrás porque isso me fazia sentir como se eu não confiasse neles. Qual especialista? Eu insisti. Dr. Morrison. Ela disse, irritada agora por trás das lágrimas. Na clínica da 7ª Rua. Eu anotei. Depois que desliguei, pesquisei sobre o Dr. Morrison. Medicina estética, botox e preenchimentos. A consulta custava $250 e era totalmente eletiva. Fiquei ali encarando o site, as fotos de antes e depois, as críticas elogiosas. E senti algo trincar no meu peito. Ela tinha chorado para mim sobre câncer ou tumores ou algo que ameaçava a vida. E ela estava fazendo procedimentos cosméticos. A náusea me atingiu com tanta força que mal consegui chegar ao banheiro. Minha avó ligou às 7. 4 minutos e 22 segundos do áudio mais emocionalmente devastador que eu já ouvi na minha vida. Ela não gritou. Ela nem parecia desapontada. Ela apenas parecia triste. Triste e confusa e magoada. Por que eu estava fazendo isso? O que eles tinham feito para merecer isso? Ela sempre achou que eu era uma boa menina. Ela sempre teve tanto orgulho de mim. Ela não entendia o que tinha mudado. Eu não sabia o quão difíceis as coisas estavam para todos agora. Eu não me importava que meu pai tinha trabalhado até os ossos a vida inteira. Que minha mãe tinha sacrificado sua carreira por nós, filhos. Que meu irmão ainda estava tentando encontrar seu caminho. Eles precisam de você, querida, ela disse. E sua voz falhou. A família precisa de você. É isso que é o amor. Eu chorei depois daquela ligação. Choro feio, do tipo que você não consegue recuperar o fôlego. Talvez eu estivesse errada. Talvez eu tivesse entendido mal o vídeo. Talvez eles estivessem bêbados e brincando de mau gosto. Talvez eu estivesse sendo cruel e vingativa por nada. Então meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de um primo que eu mal conhecia. Nós tínhamos nos encontrado talvez 3 vezes na minha vida, sempre em grandes reuniões de família. Ei, Nora, pergunta estranha. Você foi fiadora de um empréstimo para o meu irmão? Alguém de uma empresa de crédito ligou dizendo que você está listada como fiadora e eles precisam confirmar suas informações de contato. Pensei que você deveria saber caso seja um golpe. Meu estômago despencou. Liguei para ele de volta imediatamente. Que empresa de crédito? Que empréstimo? Algum lugar pequeno de financiamento. Ele disse. Achei que fosse spam, mas eles tinham seu nome e o nome dele e um monte de detalhes. Disseram que o empréstimo está atrasado e eles vão atrás do fiador. Que é você, aparentemente. Eu nunca fui fiadora de nenhum empréstimo. Eu disse. Minha voz parecia distante, como se estivesse vindo de outro lugar. Eu nunca nem falei com uma empresa de crédito. É, foi o que eu imaginei, ele disse. Provavelmente roubo de identidade ou algo assim. Você deveria verificar. Depois que desliguei, fiquei sentada muito quieta por um longo tempo. Anos de condicionamento me diziam para ligar para meus pais, para perguntar a eles o que estava acontecendo, para deixá-los explicar. Mas aquele vídeo passava na minha cabeça. Caixa eletrônico ambulante. Patético, mas lucrativo. Abri meu laptop em vez disso. Se havia um empréstimo fraudulento com meu nome, poderia haver mais. Era sábado de manhã quando finalmente juntei todas as peças. Passei 2 dias quase sem dormir, cavando em todos os registros financeiros que eu podia acessar. Fazendo ligações, enviando e-mails. Meu primo me deu o nome da empresa de crédito que o contatou. Liguei para eles, expliquei a situação e pedi a documentação. Eles me enviaram um PDF. Minha assinatura no final de um contrato de fiança de empréstimo. Exceto que não era minha assinatura. Perto. Mas não exatamente. As voltas estavam erradas. A pressão era diferente. Alguém tinha falsificado minha assinatura. Entrei em contato com todas as principais financeiras que consegui pensar. Na tarde de sábado, eu tinha cópias de 4 contratos separados. 4. Uma garantia de aluguel para um apartamento que eu nunca tinha visto. 2 empréstimos pessoais com amigos da família que eu nunca tinha conhecido. E aquele sobre o qual meu primo tinha perguntado, de uma pequena empresa financeira. Todos com minha assinatura falsificada. Eu os espalhei na minha mesa de jantar e fiquei olhando para eles. A caligrafia era habilidosa. Alguém tinha praticado. Alguém tinha estudado minha assinatura com cuidado suficiente para replicá-la com razoável precisão. Não perfeita, mas perto o suficiente para que um funcionário processando a papelada não olhasse 2 vezes. A caligrafia da minha mãe era elegante, cheia de voltas. A da minha tia era mais bagunçada, mais prática. Mas olhando para essas assinaturas, achei que via a eficiência da minha tia na execução, o jeito que as letras se conectavam, a abordagem pragmática em vez de decorativa. Minhas mãos tremiam enquanto eu voltava ao meu e-mail. Eu estava baixando tudo que podia encontrar, cada mensagem arquivada, cada anexo antigo. 3 horas depois, eu encontrei uma troca de e-mails entre minha mãe e minha tia de 2 anos atrás. Precisamos ser mais espertas sobre isso. Minha tia tinha escrito. Eu fiz um calendário. Cada mês tem uma emergência diferente. Espaçar com 2 a 3 semanas de intervalo, no mínimo. Se agruparmos muitas juntas, ela pode começar a fazer perguntas. A resposta da minha mãe. E quanto aos valores? Ela tem ficado desconfiada dos pedidos grandes. Misture. Um mês pequeno, 1.500 a 2.000. Próximo mês médio, 3 a 4.000. Depois nada por uma semana ou 2.
Então atinja ela com um grande quando ela estiver relaxada. 7 a 10 mil. Médico é melhor para os grandes. Ela nunca questiona médico. Elas tinham anexado uma planilha. Literalmente uma planilha com projeções de extrações por mês, divididas entre os membros da família para evitar sobreposição. O contato da minha tia estava listado como gerente de projeto. Gerente de projeto para extrair dinheiro de mim. Continuei cavando. E-mails antigos, mensagens de texto arquivadas que eu tinha esquecido de deletar. Uma conta de armazenamento em nuvem separada que eu tinha feito anos atrás para fotos de família que ninguém mais lembrava que eu tinha acesso. E lá estava. Documentação de uma venda de imóvel. Minha avó materna tinha morrido quando eu tinha 23 anos. Logo antes de eu me formar. Ela tinha me deixado uma pequena herança. Nada enorme. 80 mil dólares e algumas joias. Meus pais tinham cuidado do espólio porque eu estava ocupada com exames finais e procurando emprego. Eles me disseram que a herança foi principalmente para impostos e taxas de inventário. Eu recebi as joias, que eu pensei ser a parte significativa de qualquer maneira. Os documentos de venda contavam uma história diferente. Os 80 mil dólares completos tinham sido distribuídos para minha mãe. As joias eram bijuterias de um parente diferente. Minha herança real tinha sido vendida e embolsada. Eu tinha sido roubada. Não metaforicamente. Literalmente roubada. E então eu encontrei o grupo de chat. Não o principal da família que todos nós usávamos. Um diferente. Eu o encontrei em um backup de telefone antigo do qual eu tinha esquecido, de antes de eu trocar de telefone 2 anos atrás. O chat se chamava Projeto E. Apenas essas duas palavras. Projeto E. Levei um minuto para perceber que o E era provavelmente de Emma. Meu nome do meio. O nome que minha família realmente usava para mim. Embora eu tivesse começado a usar Nora profissionalmente. Abri o histórico do chat e imediatamente desejei não ter aberto. Mensagem após mensagem coordenando seus pedidos. Comparando notas sobre o que funcionava melhor. Estrategiando o momento. Minha tia era de fato a gerente. Ela enviava mensagens como: Emma parece estressada esta semana, pode ser bom para uma jogada de simpatia. Ou, segurem qualquer pedido este mês. Ela mencionou que o carro dela precisa de conserto. Meu irmão. Pede para ela dinheiro da mensalidade. Ela nunca vai verificar. Meu pai. O ângulo médico funciona melhor com ela. Exagere nas visitas ao médico. Minha mãe. Ela ligou perguntando sobre o dia de ação de graças. Se ela organizar, podemos pedir dinheiro para o supermercado depois. Eles estavam me gerenciando. Literalmente me gerenciando como um recurso. Como um portfólio de investimentos do qual eles estavam otimizando os retornos. Li 3 anos de mensagens. 3 anos de coordenação cuidadosa. 3 anos me tratando como um alvo. A pior parte não era nem o dinheiro. Era a visão de como eles realmente me viam. Minha mãe me descrevendo como emocionalmente carente e como isso era útil para viagens de culpa. Meu pai brincando sobre como eu nunca aprendi a dizer não para a família, como se fosse uma falha de personalidade a ser explorada. Meu irmão me chamando de desesperada para ser importante e estrategiando como usar isso. Minha tia, a gerente de projeto, tinha escrito: contanto que não sejamos gananciosos e a façamos suspeitar, isso é sustentável por anos, talvez décadas. Ela não vai de repente criar coragem. Fechei o laptop. Fui ao banheiro. Vomitei. De novo. Era domingo à noite quando terminei de documentar tudo. Capturas de tela, downloads, backups. Eu tinha provas de fraude, apropriação indébita, roubo de identidade. Eu tinha um vídeo deles rindo sobre me usar. Eu tinha provas de coordenação e premeditação. Eu também estava com a pior dor de estômago da minha vida e não conseguia lembrar a última vez que tinha comido. Meu telefone tinha vibrado o fim de semana todo. Eu tinha ignorado. 53 novas mensagens no chat da família. Mensagens de voz. Mensagens para meu número do trabalho, que eu nem sabia que eles tinham. O desespero estava escalando. O aluguel vencia amanhã. Eles precisavam daquele dinheiro. Onde eu estava? Por que eu não estava respondendo? Que tipo de filha abandona sua família assim? Eu rascunhei uma resposta talvez umas 20 vezes. Apaguei todas as vezes. O que você sequer diz? Desculpe, descobri que vocês estão aplicando um golpe coordenado em mim há anos? Acabei de descobrir que vocês falsificaram minha assinatura em documentos legais? Acontece que a família que eu pensei que tinha não existe de verdade? Em vez disso, fiz cópias de tudo e coloquei em 3 locais seguros diferentes. Armazenamento em nuvem. Um cofre que abri na segunda-feira de manhã. A casa de um amigo de confiança, porque eu estava começando a me preocupar com o que aconteceria quando eles descobrissem que eu sabia. Então enviei uma mensagem para o grupo de chat da família. Precisamos conversar. Todos vocês. Na minha casa. Amanhã à noite, às 7. As respostas vieram em segundos. Confusão, raiva, exigências por explicação. Minha mãe tentando o ângulo da simpatia de novo. Meu pai indo direto para a agressão. Meu irmão tentando o humor. Minha tia, notavelmente, permanecendo em silêncio. Amanhã à noite. Eu repeti. 7 horas. Inegociável. Eu não dormi na segunda-feira à noite. Fiquei ensaiando o que eu diria. Fiquei questionando tudo. Talvez houvesse uma explicação. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez. Mas eu os tinha ouvido rir. Eu tinha lido suas mensagens. Eu tinha visto as assinaturas falsificadas. Não havia mais talvez. Terça-feira, às 6h45, configurei meu tablet na estante com o vídeo pronto. Às 6h53, ouvi a batida. Meu pai entrou primeiro, com aquela expressão particular que significava que ele estava prestes a ditar as regras. Minha mãe o seguiu, olhos vermelhos como se estivesse chorando. Choro estratégico, eu sabia agora. Meu irmão entrou se arrastando usando tênis caros que eu definitivamente paguei. Minha tia veio por último, e ela era a única que parecia realmente preocupada. Sobre o que é isso? Meu pai exigiu antes mesmo de entrar totalmente no meu apartamento. Você nos arrasta todos até aqui. Para de pagar o aluguel. Não está respondendo mensagens. Que diabos está acontecendo com você? Eu não respondi. Apenas apertei o play no tablet. 43 segundos de suas próprias vozes. Suas próprias palavras. Suas próprias risadas às minhas custas. O silêncio depois que o vídeo terminou foi profundo. As lágrimas estratégicas da minha mãe secaram instantaneamente. Meu irmão ficou pálido.
O rosto do meu pai ficou num tom alarmante de vermelho. Minha tia fechou os olhos. Então, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Caixa eletrônico ambulante. É assim que vocês me chamam quando acham que eu não posso ouvir. Meu pai se recuperou primeiro. Esse era o jeito dele. Agressão como defesa. Você nos gravou? Você está espionando sua própria família? Sua irmã me enviou por acidente, eu disse. Mas boa tentativa de inverter a situação. Isso está fora de contexto, minha mãe interveio. Ela tinha mudado para preocupada agora, abandonando as lágrimas. Querida, nós estávamos bebendo, estávamos brincando. Você sabe como as pessoas falam quando tomam algumas taças de vinho. Certo, eu disse. E o projeto E? Isso também foi só brincadeira de bêbado? A temperatura na sala caiu uns 20 graus. Os olhos da minha tia se abriram rapidamente. Eu puxei as capturas de tela no meu tablet. As mensagens do chat. A coordenação. A planilha com projeções de extrações. Passei ao redor como se estivesse apresentando em uma reunião de negócios. Meu irmão foi o primeiro a quebrar. Nora, olha, eu sei como isso parece, mas... Mas o quê? Eu interrompi. Mas vocês não estavam realmente coordenando como me manipular? Mas vocês não me chamaram realmente de desesperada e patética? Mas este não é realmente um grupo de chat dedicado a me gerenciar como um recurso a ser minerado? Você está sendo dramática. Meu pai disse. Mas ele parecia menos certo agora. Famílias se ajudam. É isso que famílias fazem. Ajudam. Eu repeti. É assim que vocês chamam falsificar minha assinatura em documentos de empréstimo? Foi quando minha mãe fez seu movimento. Ela correu para frente de braços abertos tentando me abraçar. Emma, querida, você não está bem. Você está vendo coisas que não existem. Deixe-me ligar para minha terapeuta. Ela pode recomendar alguém. Você está claramente sob tanto estresse e não está pensando com clareza. Eu recuei bruscamente. Não me toque. Estão vendo? Ela disse virando-se para os outros. Ela não é ela mesma. Esta não é a nossa Emma. Nossa Emma nunca falaria conosco assim. A sua Emma nunca existiu, eu disse. Ela era uma personagem que vocês criaram. Um papel que vocês precisavam que eu interpretasse. A filha obediente que nunca questiona nada e apenas continua preenchendo cheques. O rosto do meu pai estava roxo agora. Você quer falar sobre o que fizemos por você? Quem pagou pela sua faculdade? Quem te deu um lugar para morar por 18 anos? Quem te alimentou e te vestiu e garantiu que você tivesse tudo o que precisava? Isso se chama ser pai, eu disse. Esse é o mínimo do que vocês deveriam fazer. Isso não lhes dá direito a 8 anos de abuso financeiro. Abuso financeiro! Meu irmão riu, mas foi forçado. Caramba, Nora, você está transformando isso em algum tipo de drama policial. Nós pedimos ajuda. Você deu. Isso não é abuso. É família. Vocês coordenaram seus pedidos em um grupo de chat, eu disse. Vocês rastrearam o quanto podiam tirar sem me fazer suspeitar. Vocês falsificaram minha assinatura em documentos legais. Vocês roubaram minha herança. Em que ponto isso se torna abuso na sua definição? Minha mãe tentou de novo. Nós podemos explicar tudo isso. Apenas nos dê uma chance de explicar. Você está sendo tão fria agora. Isso não é típico de você. Você está certa, eu disse. Não é típico da eu que vocês construíram. A eu que nunca diz não. A eu que é desesperada para ser necessária. A eu com o complexo de culpa que vocês passaram 8 anos cultivando. Você precisa de ajuda, meu pai disse. Ajuda profissional. Você está tendo algum tipo de colapso. Eu preciso que vocês saiam, eu disse. Emma. Nora. Meu nome é Nora. E eu preciso que vocês saiam do meu apartamento agora. Meu irmão não dizia nada há um tempo. Ele estava encarando seu telefone e seu rosto tinha ficado cinza. Você contou para as pessoas. Ele disse baixinho. Você contou para as pessoas sobre isso. Eu contei para minha advogada. Eu disse. E prestei queixa na polícia sobre as assinaturas falsificadas. Então sim, eu contei para as pessoas. A explosão foi imediata. Meu pai começou a gritar sobre processos e traição familiar e como eu me arrependeria disso. Minha mãe estava chorando de novo, mas desta vez pareciam lágrimas de verdade, lágrimas de pânico. Meu irmão continuava dizendo, você chamou a polícia para sua própria família, repetidamente como um disco quebrado. Minha tia finalmente falou, quanto você quer? Todos pararam, viraram-se para olhar para ela. Para ficar quieta. Ela esclareceu. Para fazer isso desaparecer. Quanto? Eu a encarei. Você acha que isso é sobre dinheiro? Você acha que eu quero chantagear vocês? Não é sempre sobre dinheiro, ela disse, e parecia cansada. É sobre isso que tudo isso se trata. Dinheiro. Não, eu disse. Isso é sobre 8 anos sendo usada. 8 anos ouvindo mentiras. 8 anos pensando que eu era parte de uma família que realmente se importava comigo. Nós nos importamos com você. Minha mãe tentou, mas nem ela conseguia mais vender a ideia. Saiam, eu disse. Todos vocês. Fora. Meu pai fez mais um movimento em direção à intimidação, entrando no meu espaço, tentando pairar sobre mim, do jeito que ele fez durante toda a minha infância. Você está cometendo um erro enorme. Quando você se acalmar e perceber o que fez, o dano que causou, você vai se arrepender disso. Vou garantir que todos saibam que tipo de pessoa você realmente é. Eu tenho amigos. Eu tenho conexões. Vou arruinar sua reputação tão completamente que... Há câmeras neste apartamento, eu disse baixinho, gravando tudo. E minha advogada está de prontidão. Continue me ameaçando e descubra como isso termina. Na verdade, não havia câmeras. Mas eles não sabiam disso. Eles saíram. Finalmente. Meu irmão me lançou um último olhar que era metade ódio, metade algo que poderia ser vergonha. Minha mãe tentou agarrar minha mão enquanto passava. Eu me afastei. A porta se fechou. A tranca girou. Fiquei na minha sala tremendo tanto que tive que sentar antes que caísse. Minhas mãos tremiam. Meu peito estava apertado. Eu esperava me sentir vitoriosa, vingada, forte. Em vez disso, me senti enjoada. Oca. Como se eu tivesse acabado de matar algo e não tivesse certeza se precisava morrer. Passei aquela noite no chão do meu banheiro, alternando entre chorar e ter ânsia de vômito. O peso do que eu tinha feito, do que eles tinham feito, me esmagando em ondas. Então chequei meu telefone. Meu irmão tinha postado nas redes sociais 1 hora atrás. Às vezes, as pessoas que você mais ajuda acabam sendo as mais ingratas.
Minha irmã decidiu abandonar nossa família durante o momento mais difícil de nossas vidas. Meu pai está lidando com sérios problemas de saúde. Minha mãe precisa de apoio. E ela decidiu que seu dinheiro é mais importante que sua família. Se você a conhece, talvez a lembre do que significa ser um ser humano decente. Os comentários já estavam rolando. Dezenas deles. Amigos da família expressando choque e decepção. Pessoas que eu conhecia minha vida inteira me chamando de egoísta e cruel. A postagem tinha sido compartilhada mais de 200 vezes. E meu telefone começou a vibrar com mensagens de pessoas que eu mal conhecia. Todas me condenando com base na versão dele dos eventos. Tirei capturas de tela de tudo e as enviei para minha advogada com uma nota perguntando se isso se enquadrava como difamação. Ela me aconselhou a documentar, mas não engajar, e aguardar as evidências caso escalasse ao ponto em que uma ação legal se tornasse necessária. Quarta-feira de manhã, sentei-me no escritório de uma advogada com impressões de tudo que encontrei. As assinaturas falsificadas, o grupo de chat, os documentos da herança, as trocas de e-mail, o vídeo. Isso é fraude, disse a advogada, uma mulher em seus 50 e poucos anos com olhos gentis e um comportamento direto. Várias acusações. Só as assinaturas falsificadas já são sérias. Adicione a situação da herança, e estamos olhando para possíveis acusações criminais. Eu não quero mandá-los para a prisão. Eu me ouvi dizer. Eu só quero que eles me deixem em paz. Você poderia prestar queixa, ela disse. Ou usar a ameaça de queixa como alavanca para fazê-los recuar permanentemente. Mas de qualquer forma, precisamos lidar com os contratos fraudulentos. Você é legalmente responsável por essas dívidas, a menos que provemos a falsificação. Quanto tempo isso vai levar? Meses. Provavelmente. Vamos precisar de análise de caligrafia, o que não é barato. Teremos que contatar cada credor individualmente. Vai ser um processo. Eu me senti exausta só de pensar nisso. Mas que escolha eu tinha? E quanto à coisa das redes sociais? Eu perguntei, mostrando a ela a postagem do meu irmão. Ele está mentindo sobre mim publicamente. Isso é mais complicado, ela admitiu. Legalmente, é limítrofe. Ele não está afirmando fatos, apenas dando a versão dele dos eventos. A menos que ele cruze para a difamação real, não há muito que possamos fazer. Mas você pode documentar tudo caso escale. Saí do escritório dela com um contrato assinado e honorários pagos. Meu primeiro ato oficial de me proteger da minha própria família. O resto da semana foi um borrão de telefonemas e papelada. Entrei em contato com os credores com as assinaturas falsificadas. A maioria deles ficou cética no início. Uma mulher em uma empresa financeira chegou a rir. Sua família falsificou sua assinatura? Essa é nova. Não tem graça, eu disse. E algo na minha voz deve tê-la convencido porque ela pediu desculpas imediatamente. Providenciei a análise de caligrafia. Uma grafologista especializada em casos de falsificação me cobrou $1.500 para examinar as assinaturas. O relatório dela voltou em algumas semanas. Em minha opinião profissional, essas assinaturas não foram executadas pela mesma mão das amostras de referência fornecidas. Parecem ser falsificações habilidosas, provavelmente por alguém familiarizado com a assinatura autêntica. Armada com o relatório, consegui anular 2 dos 4 contratos. Os credores concordaram em ir atrás dos verdadeiros mutuários. Os outros 2 levariam mais tempo porque as empresas eram menores e menos cooperativas. Quanto à herança da minha avó, minha advogada incluiu a documentação da venda do imóvel em nosso arquivo. Podemos ir atrás disso, ela disse. Mas significaria um longo processo civil e provar a intenção de fraudar. Aconteceu há 8 anos. O prazo de prescrição varia, e pode custar mais em taxas legais do que você recuperaria. Quero que você saiba suas opções, mas eu entenderia se você quisesse deixar essa passar. Pensei sobre isso por dias. Eventualmente, decidi documentar, manter em meus registros, mas não ir atrás ativamente. Os 80 mil já tinham ido embora, gastos há muito tempo. Ir atrás disso significaria mais anos amarrada a eles, e eu precisava seguir em frente. Abri contas em um banco completamente novo. Transferi tudo. Mudei todas as minhas senhas. Configurei alertas de segurança para quaisquer verificações de crédito ou solicitações em meu nome. Então fui à delegacia e prestei queixa formal. O policial que anotou meu depoimento pareceu desconfortável o tempo todo. Crime de família é complicado. Ninguém gosta disso. Você entende que se investigarmos isso, seus familiares podem enfrentar acusações? Ela disse. Eu entendo. E você tem certeza de que quer seguir com isso? Eu tinha. Sentei-me naquela delegacia estéril, luzes fluorescentes zumbindo acima, e pensei em 8 anos sendo usada, sobre ser chamada de caixa eletrônico ambulante, sobre minha assinatura falsificada, sobre minha herança roubada. Sim, eu disse. Tenho certeza. A policial pegou minhas informações e as provas que eu trouxe. Ela disse que alguém da divisão de fraudes entraria em contato comigo. Eu não deveria esperar resultados rápidos. Esses casos levam tempo. Saí da delegacia e sentei no meu carro por 20 minutos, chorando tanto que não conseguia ver para dirigir. Não porque me arrependi de prestar queixa. Porque eu tinha acabado de transformar minha própria família em criminosos aos olhos da lei. Porque não havia como voltar disso. Porque eu passei minha vida inteira acreditando que a família era sagrada. E agora eu estava aprendendo que algumas famílias são apenas crimes esperando para serem descobertos. Naquela noite, recebi uma notificação do meu banco antigo. Alguém tentou solicitar um empréstimo em meu nome. O alerta de fraude que configurei pegou, e o banco ligou para verificar. Não, eu disse a eles. Eu não solicitei nenhum empréstimo. Isso é fraude. Você sabe quem pode ter tentado isso? A representante do banco perguntou. Eu sabia. Claro que eu sabia. Meu pai tinha meu número de seguro social. Minha data de nascimento, todas as minhas informações. Ele provavelmente vinha usando isso há anos e eu nunca pensei em verificar. Meu pai, eu disse. As palavras tinham gosto de cinzas. Provavelmente foi meu pai. Houve uma pausa na linha. Sinto muito, ela disse. E parecia sincera. Vamos sinalizar sua conta e registrar um relatório. Você talvez queira congelar seu crédito. Eu congelei meu crédito. Nos 3 principais birôs. Foi surpreendentemente fácil. 15 minutos online e de repente ninguém podia abrir nada em meu nome sem minha aprovação explícita. Deveria ter sido empoderador. Em vez disso, parecia construir uma fortaleza contra pessoas que deveriam me amar. 3 semanas se passaram. 3 semanas de silêncio da minha família, exceto pela campanha online.
A culpa era implacável. Eu dormia mal, questionava cada decisão e mantinha meu telefone por perto obsessivamente, embora tivesse bloqueado os números deles. Então vieram as notícias através de conhecidos em comum. Meu pai tinha perdido o carro por falta de pagamento. Minha mãe tinha conseguido um emprego no varejo. Meu irmão enfrentava despejo. Cada atualização batia como um soco, fazendo-me questionar se eu tinha ido longe demais. Mas cada vez que a culpa ameaçava me quebrar, eu lembrava daquele vídeo, daquele grupo de chat, daquelas assinaturas falsificadas. Sábado à noite, acordei às 2 da manhã suando frio, minha mão já procurando meu telefone. Eu estava sonhando em transferir dinheiro, em consertar tudo, em ser necessária de novo. Foi quando percebi o quão profundo o condicionamento ia. Eles me treinaram tão completamente que, mesmo sabendo a verdade, mesmo tendo provas da manipulação deles, meu instinto ainda era ajudá-los, salvá-los, ser o caixa eletrônico deles. Levantei da cama e fiz café. Sentei na minha mesa da cozinha. Abri meu aplicativo do banco. A conta estava saudável. Pela primeira vez em 8 anos, minhas economias estavam realmente crescendo em vez de serem drenadas mês após mês. Eu tinha dinheiro, segurança, uma reserva. E parecia errado. Parecia egoísta. Parecia que eu estava acumulando recursos enquanto minha família passava dificuldades. Eles realmente tinham feito um estrago em mim. Domingo à noite, recebi uma mensagem do meu tio, irmão do meu pai, alguém que eu só via nos feriados principais. Não éramos próximos. Seu pai me ligou pedindo dinheiro, dizia a mensagem. Queria que eu soubesse que você os cortou completamente. Me contou o lado dele da história. Então falei com sua tia. Ouvi uma história diferente. Então fiz algumas pesquisas e descobri que não sou o primeiro parente de quem eles tentaram pegar emprestado. Acho que você deveria saber de uma coisa. 15 anos atrás, eu estava exatamente na sua posição. Eles fizeram a mesma coisa comigo. Quando eu finalmente disse não, eles me cortaram completamente. Não falam comigo desde então, exceto quando precisam de algo. Você não é a vilã aqui. Você é apenas a última pessoa a descobrir quem eles realmente são. Permaneça forte. Não ceda. Eu li aquela mensagem provavelmente 50 vezes. Alguém entendia. Alguém tinha passado por isso. Alguém sabia que não era eu sendo cruel. Era eu finalmente acordando. Eu respondi. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Ele respondeu em minutos. Eles vão tentar de tudo. Culpa. Raiva. Manipulação. Emergências falsas. Não caia nessa. Você não é responsável por adultos que se recusam a cuidar de si mesmos. Aquela mensagem se tornou minha âncora. Quando a culpa ameaçava me sobrecarregar, eu a lia de novo. E de novo. Segunda-feira de manhã, eu estava na minha mesa no trabalho quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. É a Nora? Uma voz de mulher que eu não reconheci. Sim? Estou ligando do Hospital St. Mary. Estamos com sua mãe aqui. Ela foi trazida de ambulância esta manhã. Estamos ligando para os contatos de emergência dela. Meu coração parou. Todo o medo, toda a culpa, toda a dúvida voltou correndo. Minha mãe estava no hospital. Minha mãe estava ferida. E se ela estivesse morrendo? E se isso fosse real e sério e eu tivesse me recusado a ajudar e agora fosse tarde demais? O que aconteceu? Eu perguntei, já pegando minhas chaves. Ela está bem? Ela está estável. Está perguntando por você. Você pode vir? Eu estava no meio do caminho para o meu carro quando algo me fez parar. Algo sobre o timing. Algo sobre como essa emergência era conveniente. Liguei para o hospital de volta. Número diferente. A linha principal. Oi, recebi uma ligação dizendo que minha mãe foi trazida de ambulância. Você pode confirmar uma paciente? O nome dela é... Um momento, por favor. Sons de digitação. Uma pausa. Não vejo nenhuma admissão recente de ambulância com esse nome. Tem certeza que ela está nesta unidade? A pessoa que ligou disse que ela foi trazida esta manhã. Deixe-me verificar com a emergência. Mais digitação. Uma pausa mais longa. Não a vejo em nosso sistema. Tem certeza que está no hospital, certo? Minhas mãos tremiam. Alguém me ligou deste hospital dizendo que ela estava aí. Isso é muito estranho. Deixe-me transferir para a segurança. Eu desliguei. Liguei para o número desconhecido de volta. Chamou 2 vezes e caiu em um correio de voz genérico. Era falso. A emergência era falsa. Alguém, provavelmente minha própria mãe, tinha encenado uma emergência hospitalar falsa para me fazer ir correndo com minha carteira aberta. Sentei-me no meu carro na garagem e ri. Não porque era engraçado. Porque era tão previsível. Tão perfeitamente a cara deles. Quando a culpa não funcionou, quando a raiva não funcionou, fabrique uma emergência. Estava lá no grupo de chat. Emergências médicas eram a tática favorita deles. Mas desta vez eu não caí. Desta vez eu verifiquei. Voltei para o meu escritório. Bloqueei o número desconhecido. Enviei uma mensagem para minha advogada documentando a ligação de emergência falsa. Eles nunca mais tentaram aquela tática em particular, provavelmente percebendo que eu tinha começado a verificar tudo. Então chorei no banheiro por 15 minutos porque, mesmo sabendo que era falso, parte de mim ainda queria acreditar que minha mãe realmente precisava de mim. É isso que o abuso faz. Faz você questionar sua própria realidade mesmo quando está segurando as provas em suas mãos. Uma mensagem do meu tio chegou naquela noite, validando tudo. Ele tinha passado exatamente pela mesma coisa 15 anos atrás. Você não é a vilã aqui, ele escreveu. Você é apenas a última pessoa a descobrir quem eles realmente são. Permaneça forte, não ceda. Aquela mensagem se tornou minha âncora. 2 meses depois que cortei o dinheiro, recebi uma mensagem do meu irmão. O primeiro contato direto desde o confronto no meu apartamento. Podemos conversar? Pessoalmente. Só você e eu, sem paz, sem drama. Eu quero me desculpar apropriadamente. Encarei a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria acreditar. Meu irmão e eu tínhamos sido próximos uma vez quando éramos crianças. Antes do dinheiro. Antes da manipulação. Talvez houvesse algo real ali que valesse a pena salvar. Contra meu bom senso, eu concordei. Cafeteria. Lugar público. À tarde, quando estaria cheio. Ele apareceu parecendo abatido. Tinha perdido peso, olheiras escuras sob os olhos, roupas amassadas. Parte de mim sentiu aquela culpa familiar.
Parte de mim se perguntou se eu estava errada sobre tudo. Pedimos café. Sentamos. Ele não falou por um tempo. Apenas mexeu sua xícara com aquela energia nervosa que ele sempre teve. Me desculpe. Ele finalmente disse. Por tudo. Pelo grupo de chat. Pelo vídeo. Por te tratar como um caixa eletrônico. Você estava certa. Sobre tudo. Eu estava errado. As palavras pareciam sinceras. Ele parecia sincero. Seus olhos estavam até marejados um pouco. Eu tenho pensado muito sobre isso. Ele continuou. Sobre como te tratamos. Como eu te tratei. Foi muito errado. Você merecia coisa melhor. Você estava apenas tentando ajudar e nós nos aproveitamos disso. Eu entendo agora. Eu realmente entendo. Ele estava dizendo todas as coisas certas. Tudo o que eu queria ouvir. Cada pedido de desculpas que eu imaginei durante aquelas noites sem dormir. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, ele disse. Eu sei que vai levar tempo, mas eu queria que você soubesse que eu entendo. Eu vejo agora. E eu vou fazer melhor. Eu vou consertar as coisas. Eu senti meu coração amolecer. Talvez ele realmente entendesse. Talvez ele realmente tivesse aprendido. Talvez. O celular dele se mexeu no bolso da camisa. Apenas levemente. O movimento chamou minha atenção. O ângulo estava errado. A lente da câmera estava virada para fora, apontando para mim. Seu telefone está gravando, eu disse categoricamente. Ele ficou pálido. O quê? Não, é só... Eu estendi a mão pela mesa e puxei o telefone do bolso dele antes que ele pudesse impedir. A tela estava ligada. Aplicativo de gravação aberto. Cronômetro correndo. 37 minutos de filmagem. Ele estava gravando nossa conversa inteira. Você ia editar isso, eu disse. Não era uma pergunta. Tirar coisas que eu disse fora de contexto. Me fazer parecer má, usar contra mim. Nora, não, Eu queria lembrar do que conversamos. Eu não ia... Você não ia o quê? Postar online? Enviar para parentes? Usar para provar que eu sou a vilã? Ele tentou pegar o telefone. Eu o mantive longe. Não é assim, eu juro. Eu só queria... Saia daqui, eu disse. Nora, por favor. Saia daqui antes que eu chame a polícia. Você tentou me gravar secretamente sem meu consentimento. Minha advogada mencionou que esse tipo de coisa pode te colocar em sérios problemas. Ele saiu. Praticamente correu para fora da cafeteria. Deixou o café para trás. Deixou-me sentada lá com o telefone dele na minha mão e seu pedido de desculpas falso ainda pairando no ar. Eu deletei a gravação. Restaurei as configurações de fábrica do telefone dele porque sou mesquinha assim. Deixei com a barista para ele recuperar. Então sentei naquela cafeteria por mais 1 hora bebendo café frio, sentindo absolutamente nada. Nem raiva, nem traição, nem mesmo decepção. Apenas cansaço. Tão incrivelmente cansada. Eles não iam parar. Essa era a lição. Não havia fundo do poço com eles. Nenhum momento de reflexão genuína. Nenhum pedido de desculpas real. Apenas mais manipulação, mais esquemas, mais tentativas de extrair algo de mim. Eu queria acreditar que meu irmão era diferente. Que talvez ele tivesse sido varrido por aquilo, mas não era verdadeiramente como eles. Mas ele era. Todos eles eram. Era isso que eles eram. 2 semanas depois, o próximo movimento da minha mãe chegou através do padre da igreja que eu frequentava quando criança. Eu não ia aos cultos há anos, mas ele tinha meu número de quando eu era ativa no grupo de jovens na adolescência. Nora, aqui é o padre Michael. Sua mãe veio me ver. Ela está muito preocupada com você. Ela queria que eu entrasse em contato, ver se você estaria disposta a conversar. O que ela te disse? Eu perguntei. Que houve um desentendimento familiar. Que você cortou o contato. Ela está preocupada com seu bem-estar. Ela mencionou que você pode estar lidando com alguns desafios de saúde mental? Claro que ela mencionou. Quando tudo mais falha, questione a sanidade da pessoa que está te expondo. Padre Michael. Ela mencionou por que eu cortei contato. Ela disse que houve um mal-entendido sobre dinheiro. Que isso às vezes acontece nas famílias. Mas ela é sua mãe. Ela te ama. Certamente isso pode ser resolvido. Ela te disse que ela e minha família roubaram de mim? Falsificaram minha assinatura em documentos legais? Coordenaram a manipulação de mim em um grupo de chat? Silêncio na linha. Essas são acusações sérias. São fatos documentados. Eu tenho provas. Prestei queixa na polícia. Eu não estou tendo uma crise de saúde mental. Estou me protegendo de pessoas que me usam há anos. Eu... entendo. Não foi isso que ela me disse. Tenho certeza que não. Mas essa é a verdade. E eu agradeceria se você não passasse nenhuma mensagem dela. Deixei meus limites claros. Claro. Sinto muito que você esteja passando por isso. Depois daquela ligação, descobri que minha mãe também havia contatado minha ex-terapeuta, tentando obter informações sobre meu estado mental. A terapeuta não pôde compartilhar nada devido à confidencialidade, mas ligou para me avisar sobre a tentativa e para verificar se eu estava bem. Ela está tentando construir uma narrativa de que estou instável, eu disse a ela, para que ela possa desacreditar qualquer coisa que eu diga sobre o que eles fizeram. Essa é uma tática comum em situações de abuso familiar, a terapeuta disse gentilmente. Você não está louca. Você está respondendo normalmente às circunstâncias anormais. Eu precisava ouvir aquilo mais do que queria admitir. A próxima tentativa veio por canais legais. Meu pai enviou uma carta formal de um advogado exigindo pagamentos de apoio familiar, com base em um suposto acordo verbal de que eu sustentaria a família indefinidamente. A resposta da minha advogada foi rápida e brutal. Ela enviou de volta a documentação da fraude, as assinaturas falsificadas, a herança roubada. Incluiu uma nota dizendo que qualquer assédio legal adicional resultaria em contraprocessos e queixas criminais. Não tivemos mais notícias do advogado dele. Então veio a temporada de festas. Eu estava temendo. Meu primeiro dia de ação de graças sozinha. Meu primeiro Natal sem família. A culpa era avassaladora. Cada comercial mostrando famílias felizes, cada postagem em rede social sobre gratidão e união parecia uma acusação. Na manhã do dia de ação de graças, acordei com uma mensagem do meu pai. Vamos jantar às 2. Sua mãe fez sua torta favorita. Seu lugar está esperando se você mudar de ideia. Como se nada tivesse acontecido. Como se fôssemos uma família normal tendo um desentendimento normal. Como se eu pudesse simplesmente aparecer e tudo ficaria bem. Eu bloqueei o número. Fiquei em casa. Pedi comida chinesa. Assisti a filmes.
Tentei não pensar em anos de dias de ação de graças em família, na comida da minha mãe, nas tradições com as quais cresci. Tentei não pensar em como eu estava escolhendo ficar sozinha. Véspera de Natal, a mensagem veio de um número que eu não reconheci. Quando você estiver velha e sozinha algum dia, você vai entender o que fez. Você vai se lembrar dessa época e perceber que destruiu sua família por causa de dinheiro. Você jogou fora as pessoas que mais te amavam. Espero que tenha valido a pena. Eu conhecia aquele estilo de escrita. Minha mãe. Eu não respondi. Apenas adicionei o número à minha lista de bloqueio, que agora chegava a 14 números. 14 números de telefone diferentes que eles tentaram me contatar. No dia de Natal, fui voluntária em um sopão. Servi refeições para pessoas que não tinham nada. Ajudei a limpar. Conversei com pessoas que foram abandonadas por suas famílias por razões que não podiam controlar. Vício, doença mental. Ser gay, ser diferente. Eu havia arquivado cada postagem, cada comentário, cada mensagem ameaçadora. Minha advogada tinha tudo documentado. Se eles cruzarem a linha para a difamação real com declarações falsas comprováveis, ela disse, temos tudo o que precisamos. Até agora, eles permaneceram vagos o suficiente para evitar ações legais. Eu tinha minha rede de segurança pronta se necessário. Uma mulher, provavelmente na casa dos 60 e poucos anos, compartilhou sua história. Sua família a cortou 20 anos atrás, quando ela se divorciou do marido abusivo. Eles ficaram do lado dele porque ele tinha dinheiro e status. Ela ficava sozinha em todos os feriados desde então. Você se arrepende? Eu perguntei. De ter se defendido? Ela sorriu. Nem por um segundo. Prefiro estar sozinha e segura do que cercada por pessoas que me machucam. Fui para casa naquela noite e não chorei. Pela primeira vez em meses, eu não chorei. Janeiro trouxe um novo ano e uma sensação de estranha calma. Nenhum contato da família. Nenhuma nova tentativa de manipulação. Apenas silêncio. Comecei a terapia. Não porque achava que estava louca, mas porque precisava de ajuda para processar tudo. Precisava entender como me deixei ser usada por tanto tempo. Precisava aprender a estabelecer limites sem me afogar em culpa. Você não foi usada, minha terapeuta disse durante nossa terceira sessão. Você foi preparada. Desde a infância, eles te treinaram para priorizar as necessidades deles acima das suas. Para se sentir culpada por ter limites. Para acreditar que seu valor vinha do que você podia fornecer a eles. Isso não é uma falha de caráter. Isso é condicionamento. Ajudou ouvir aquilo. Entender que eu não era estúpida ou fraca. Eu era o produto de uma vida inteira de manipulação cuidadosa. Em fevereiro, usei parte do dinheiro que estava economizando para reformar meu apartamento. Tinta nova, móveis novos. Plantas. Eu o tornei meu de um jeito que nunca tinha sido quando eu estava constantemente preocupada em ter o suficiente para mandar para casa. Em março, me inscrevi em uma aula de cerâmica que queria fazer há anos, mas nunca tive tempo. Fiz umas tigelas verdadeiramente terríveis. Ri mais do que tinha rido em meses. Em abril, adotei um gato do abrigo. Um gato laranja magricela com uma orelha rasgada e o ronronar mais alto que eu já tinha ouvido. Dei o nome de Mango. Ele dormia no meu peito toda a noite e me acordava com cabeçadas toda manhã e exigia atenção nos momentos mais inconvenientes. Ter algo dependendo de mim que não estava se aproveitando parecia revolucionário. Em maio, meu tio me convidou para a festa de formatura da filha dele. O mesmo tio que tinha entrado em contato meses atrás, que tinha passado pelo que eu estava passando. Eu quase não fui. Ansiedade social. Medo de perguntas. Medo de encontrar outros membros da família. Mas eu fui. Conheci primos que eu nunca soube que existiam. Os filhos do meu tio, agora adultos, engraçados e gentis, e nada parecidos com a família com a qual cresci. A esposa dele me recebeu como se eu sempre tivesse feito parte da família. Ninguém perguntou sobre o dinheiro. Ninguém mencionou meus pais. Eles tentaram nos isolar também. Meu tio me disse baixinho enquanto pegávamos bebidas. Isso é parte do padrão deles. Manter as pessoas separadas. Impedi-las de comparar notas. Mantê-las dependentes. Você já os perdoou? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Perdão não é o mesmo que deixar as pessoas te machucarem de novo. Eu os perdoei anos atrás pela minha própria paz. Mas nunca os deixei entrar de novo. E não me arrependo. Através de amigos em comum, ouvi atualizações. Meu pai estava trabalhando como gerente em uma loja de varejo, ganhando um dinheiro decente. Não ótimo, mas o suficiente. Minha mãe tinha seu emprego de meio período e aparentemente estava reclamando constantemente, mas se virando. Meu irmão tinha se mudado para um apartamento mais barato e estava fazendo aulas online. Minha tia, a gerente de projeto de todo o esquema, aparentemente tinha se mudado para outro estado logo após nosso confronto. Ninguém parecia saber exatamente para onde. E eu não me importava em descobrir. Ela foi a única que nunca mais tentou contato. Provavelmente porque sabia que era a mais culpada. Quanto à minha avó, nunca mais falei com ela. Ela ligou mais uma vez. Cerca de um mês depois que tudo explodiu. Mas não consegui atender. Não sei se minha mãe algum dia contou a ela a verdade sobre a fraude, as assinaturas falsificadas, o grupo de chat. Provavelmente não. Imagino que tenham contado a ela alguma versão onde eu sou a vilã, a neta ingrata que abandonou a família sem motivo. Isso dói mais do que eu esperava. Mas eu não consegui descobrir como explicar tudo para ela. Algumas pontes você tem que deixar queimar. Eles estavam sobrevivendo. Eles sempre foram capazes de sobreviver. Eles só não queriam. Era mais fácil me drenar até secar. Eu senti algo quando ouvi essas atualizações, mas não era mais culpa. Era mais perto de alívio. Prova de que eu não os tinha destruído. Prova de que eles podiam cuidar de si mesmos quando precisavam. Prova de que eu não era responsável pelas escolhas deles. Em junho, recebi uma promoção no trabalho. Minha chefe me chamou em sua sala e senti aquele pânico familiar. Alguém da minha família ligou para o meu trabalho? Eles causaram problemas? Seu desempenho tem sido excepcional este ano, ela disse em vez disso. Você assumiu projetos extras, orientou funcionários juniores. E eu quero reconhecer isso. Estamos te promovendo a analista sênior com um aumento salarial de 12%. Eu chorei na sala dela. Lágrimas embaraçosas e pouco profissionais que eu não conseguia explicar que eram lágrimas de alívio. Alívio por meu emprego estar seguro. Alívio por alguém ver meu valor como algo além de dinheiro que eu podia fornecer. Alívio por eu estar construindo algo que era meu, e somente meu.
Uma noite em julho, eu estava no apartamento da minha vizinha, ajudando-a a entender seu novo computador. Ela tinha 73 anos. Morava sozinha, tinha problemas com artrite. Eu vinha passando lá a cada poucos dias há alguns meses, ajudando com compras, tecnologia e o que mais ela precisasse. Você é uma menina tão boa, ela disse, dando um tapinha na minha mão. Sua família deve ter tanto orgulho de você. Eu não falo com minha família, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a honestidade. Oh, que pena. Desentendimento de família? Algo assim. Ela ficou quieta por um momento, então disse algo que me atingiu mais forte do que o esperado. Bem, você tem sido mais família para mim nestes últimos meses do que meu próprio filho foi em anos. Família nem sempre é sangue, querida. Às vezes são apenas as pessoas que aparecem. Quando cheguei em casa naquela noite, percebi algo. Eu a estava ajudando porque eu queria. Porque ela precisava e eu podia. Porque era bom ser prestativa de um jeito que não era distorcido ou manipulador. Ninguém estava coordenando. Ninguém estava rastreando. Ninguém estava me chamando de caixa eletrônico ambulante pelas minhas costas. Era assim que era a ajuda saudável. Escolha, não obrigação. Apreciação, não exploração. Agosto marcou 6 meses desde que cortei contato. 6 meses de silêncio. 6 meses lentamente. Dolorosamente me reconstruindo. Eu não era a mesma pessoa que tinha sido. Aquela pessoa estava morta. Morta por um vídeo de 43 segundos e um grupo de chat chamado Projeto E. A pessoa que eu era agora era mais dura, mais cuidadosa, lenta para confiar, rápida para estabelecer limites. Mas também, talvez começando a ficar bem. Eu não acordava mais toda manhã pensando neles. Não verificava compulsivamente minha pasta de mensagens bloqueadas. Não pulava toda vez que meu telefone tocava. A culpa ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria de alguma forma. Mas tinha encolhido, se tornado gerenciável. Ruído de fundo em vez de um grito constante. Um sábado à tarde, eu estava na minha aula de cerâmica quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu geralmente deixo ir para o correio de voz. Mas algo me fez sair e atender. Alô? Nora? Uma voz familiar. Meu irmão. Eu deveria ter desligado. Deveria ter bloqueado o número imediatamente. Em vez disso, eu disse. Como você conseguiu este número? Liguei para o seu escritório. Disse que era um cliente em potencial. Isso é assédio. Eu sei. Me desculpe. Eu precisava te dizer uma coisa. Sem truques desta vez. Eu juro. Como da última vez com a gravação? Eu mereci aquilo. Eu mereci tudo. Mas por favor, só escute por um minuto. Contra meu bom senso, eu esperei. Eu consegui um emprego, ele disse. Emprego de verdade. Benefícios e tudo. Comecei há 2 meses. E venho pagando meu próprio aluguel. Sem ajuda de ninguém. Estou realmente conseguindo. Eu queria que você soubesse disso. Queria que você soubesse que você estava certa. Sobre tudo. Nós poderíamos ter cuidado de nós mesmos. Nós só não queríamos. E isso foi errado. O que fizemos com você foi errado. Eu não disse nada. Não conseguia dizer nada com um nó na minha garganta. Não estou pedindo perdão, ele continuou. Não estou pedindo nada. Eu só queria que você soubesse que eu entendi agora. Eu entendo o que você estava tentando nos mostrar. E me desculpe. Eu sinto muito, muito mesmo. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali no estacionamento do centro comunitário segurando meu telefone sem saber o que sentir. Alívio? Vindicação? Tristeza? Talvez tudo isso. Talvez nada disso. A questão sobre o encerramento é que raramente vem na forma que você espera. Às vezes não é um confronto dramático, ou um pedido de desculpa sincero. Às vezes é apenas um breve telefonema em um estacionamento que não muda nada e tudo ao mesmo tempo. Voltei para minha aula. Terminei a caneca em que estava trabalhando. Estava torta e o esmalte estava irregular e a alça era muito pequena. Eu a amei mesmo assim. Naquela noite, sentei no meu sofá com o mango ronronando no meu colo e pensei sobre os últimos 6 meses. Sobre tudo que perdi e tudo que ganhei. Sobre a família que imaginei versus a família que realmente existia. Sobre a pessoa que eu era que se deixou ser usada e a pessoa que eu estava me tornando que não deixaria. Pensei nas palavras do meu tio. Sobre como perdão não significa deixar as pessoas te machucarem de novo. Sobre como família nem sempre é sangue. Sobre como às vezes as pessoas que aparecem são as que importam. Pensei na minha vizinha que me chamou de família. Sobre meus colegas de trabalho que notaram quando eu estava com dificuldades e ofereceram apoio sem pedir detalhes. Sobre minha terapeuta que me ajudou a entender que eu não estava quebrada. Apenas me libertando. Sobre o tio que eu mal conhecia que validou tudo que eu estava sentindo. Pensei no dinheiro que economizei em 6 meses. Sobre como minha conta cresceu em vez de ser drenada. Sobre como eu podia finalmente comprar coisas para mim mesma sem calcular o quanto minha família precisaria. Pensei no telefonema do meu irmão. Sobre se isso mudava alguma coisa. Sobre se eu acreditava nele. Decidi que não importava. Talvez ele estivesse sendo genuíno. Talvez fosse outra manipulação. De qualquer forma, eu não ia voltar. Não ia reabrir aquela porta. Não ia dar a eles outra chance de me chamar de caixa eletrônico ambulante. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer fechadas. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para minha advogada, apenas para checar. Perguntei sobre o status dos contratos fraudulentos restantes. Ela respondeu rapidamente. Todos os 4 tinham sido resolvidos. Meu nome estava oficialmente limpo. Todas as assinaturas falsificadas tinham sido contestadas e removidas do meu registro. Quanto à investigação policial, ela me disse que o detetive a contatou semanas atrás. Eles interrogaram meu pai, mas o promotor distrital decidiu não prosseguir com acusações criminais. Aparentemente, casos de fraude familiar raramente avançam sem que a vítima pressione ativamente pela acusação. E eu deixei claro que só queria ser deixada em paz. O caso permaneceu tecnicamente aberto, mas inativo. Eu estava bem com isso. Eu não precisava deles na prisão. Eu só precisava deles fora da minha vida. Tinha acabado. Oficialmente, legalmente acabado. Enviei uma mensagem para meu tio agradecendo pelo convite da festa de formatura e perguntando se talvez pudéssemos tomar um café em breve. Ele respondeu com entusiasmo e 3 datas disponíveis. Enviei uma mensagem para minha terapeuta perguntando sobre agendar uma sessão extra porque eu tinha algumas coisas para processar sobre a ligação do meu irmão.
Enviei uma mensagem para minha vizinha perguntando se ela precisava de ajuda com alguma coisa esta semana. Então larguei meu telefone e apenas existi por um tempo. No meu apartamento que reformei com meu dinheiro. Com meu gato que dependia de mim de maneiras saudáveis. Com minha vida que era finalmente, realmente minha. Eu estava feliz? Não inteiramente. Ainda havia luto pelo que poderia ter sido. Ainda havia raiva pelo que eles fizeram. Ainda havia momentos de solidão esmagadora quando pensava em feriados e reuniões de família que nunca mais participaria. Mas por baixo de tudo isso, crescendo mais forte a cada dia, havia algo que eu não sentia há 8 anos. Alívio. E talvez, lentamente, cuidadosamente, começando a sentir como paz. Eu não era mais um caixa eletrônico ambulante. Eu não era o projeto E. Eu não era o fundo de emergência deles ou a rede de segurança deles ou a obrigação perpétua deles. Eu era apenas Nora. E pela primeira vez na minha vida adulta, isso parecia o suficiente. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!